você cai em pecado, na verdade já caíste há muito tempo. O pecado não começa no momento que você está a pecar. O pecado começa no estímulo. Um estímulo não cuidado é um pecado garantido. Tentação só é tentação porque você gosta. Se você quer vencer um tipo de pecado, primeiro deve rever os estímulos que te levam a pecar. O tema da nossa mensagem hoje é iscas satânicas. Uma isca satânica é todo estímulo impulsionado por Satanás que tem o potencial de exercer uma força de atração sobre você. O requisito para que uma isca seja perfeita é que ela tenha sobre si algo que te atrai, algo que chama a tua atenção, algo que você gosta. Por exemplo, se nós olharmos para uma ratoeira normalmente coloca um quê para atrair o rato? O queijo. O rato gosta de queijo? Gosta ou não gosta? Então, normalmente coloca-se algo com um poder atrativo da presa. Portanto, toda isca contém em si um potencial estímulo que desperta em você vontade de querer chegar próximo dessa isca. Diga amém. Diga glória a Deus. O estímulo é definido. O estímulo, quando eu falo de estímulo, eu falo de algo que é definido como uma modificação sobre o ambiente que é percebido por alguém que está dentro deste ambiente e esta mudança no ambiente causa em você uma inclinação para ter um desejo, ou seja, desperta em você um desejo. Eu vou explicar melhor isso. Imagine você que você está na sua casa ou você está num outro local qualquer e de repente aquela padaria que está embaixo da sua casa ou ao lado da sua casa começa a tirar o pão bem quentinho, naquele momento mesmo que o teu estômago está na bênção. Você está lá e de repente você sente o cheiro do pãozinho quentinho a sair. Esse cheiro é um estímulo que vai despertar em você vontade de querer comer o pão. Quem está a entender? Portanto, o estímulo tem algo que lhe atrai e o estímulo é algo que desperta em nós vontade de querer consumir aquele pão. E o que acontece no corpo? As tuas glândulas salivais começam a produzir saliva. Fica com água na boca. Quando nós sentimos o estímulo que nos impulsiona a ter um desejo de comer, o que acontece? Começamos a ter água na boca. Outro estímulo. Então, nós estamos a falar de olfato. Outro estímulo. Por exemplo, nós temos a audição. Vamos fazer um exercício. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Funge. Muamba. Açaí fumo. Quantos conseguiram ver o funge na sua mente? Tem pessoas até que disseram, pastor, fizeste isso porque estou com fome. Quantos conseguiram visualmente ver a imagem do funge na sua mente? Veja que por intermédio da minha voz, eu consegui colocar na sua mente uma imagem. Por intermédio da minha voz, eu consegui colocar na sua mente uma imagem que desperta em você vontade de querer comer uma fungada a essa hora. Eu sei que tem pessoas que a essa hora não comem fungo, mas eu conheço algumas que é de manhã, à tarde e de noite. Oh, não é, meu querido? Não, isso aqui é o nível do pastor Jorge. Oh, glória! Portanto, a voz torna-se um estímulo que produz em você uma imagem que vai despertar em você vontade para querer satisfazer esse desejo. Toda voz também pode ser um estímulo. Se você ouvir a voz de Deus, vai estimular em você vontade de querer ter os desejos de Deus em você. Se você ouvir a voz de Satanás, vai ter em você vontade de querer fazer, cumprir os desejos de Satanás. Jesus colocou num outro tipo de estímulo a visão. Falou assim, vós ouviste o que foi dito aos antigos. Não cometerás
adultério. Diga adultério. Eu, porém, vos digo, Jesus a dizer, eu, porém, vos digo, qualquer de vós que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela. Jesus falou isso para homens, mas tem mulheres também abençoadas. Parece que tem um raio-x nos olhos, né? Estão a olhar para o homem, estão a ver coisas que não estão visíveis. Homens também. Mas aqui não, aqui só tem santo. Oh, glória. Diga amém, nem que for pela fé. Então Jesus disse assim, o pecado começa no estímulo. O pecado não começa no momento que você está a pecar. O pecado começa no estímulo. Quando há muito estímulo para o pecado, acontece uma fecundação. E o pecado é alimentado, é nutrido quando existe repetição do estímulo. Se você quer vencer um tipo de pecado, primeiro deve rever os estímulos que te levam a pecar. Quando você cai em pecado, na verdade já caíste há muito tempo. Então, se você não cuidar da tua visão, se você não cuidar da tua audição, se você não cuidar dos estímulos, certamente você já caiu no pecado. Um estímulo não cuidado é um pecado garantido. Um estímulo não revisto é um pecado garantido. A primeira coisa que você tem que fazer é reconhecer os teus estímulos. O que é que te estimula? Tentação só é tentação porque você gosta. Satanás nunca vai nos tentar com algo que nós não gostamos. Jesus teve fome e o que é que Satanás disse? Transforma essas pedras em... Jesus teve fome. A Bíblia diz que ele teve a jejuar por 40 dias e depois teve fome. Então, quando Jesus teve fome, aí Satanás veio para produzir um estímulo nele e lhe dizer... Come este pão, transforma essas pedras em pão. Mas a resposta de Jesus mostrou que quem realmente quer ter um comprometimento com Deus, diz não para os prazeres do momento, porque quer ter um prazer contínuo e maior. Ou seja, não há prazer maior do que a presença de Deus na vida de quem tem um compromisso com Deus. Ele diz para Satanás, Satanás, vai, porque mais vale eu permanecer aqui com fome, mas na dependência do meu Deus, do que permanecer com a barriga cheia e ir para o inferno. Eu não vou ter a minha barriga cheia com prazeres do momento, eu não vou satisfazer os prazeres da carne, mas eu vou satisfazer os prazeres do Espírito, que é ser cheio de Deus, é ser cheio do Espírito, dizendo não para o pecado. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Uma das grandes iscas de Satanás, meus amados irmãos, são pensamentos deturpados da palavra de Deus. Veja bem, Satanás deturpou a palavra de Deus para Jesus. E quanto maior for o nível da tua entrega, maior será o nível do investimento de Satanás para te fazer cair. Não pensa porque você é pastor que não te vão tentar. No caso de Jesus, Satanás não mandou um demônio, ele disse, não, aqui vou mesmo eu, o assunto é sério, vou mesmo eu. Quer dizer que quanto maior for o nível da tua entrega, maior será o plano estratégico de Satanás para te fazer cair. Quem está a entender, diga amém. Diga no seu irmão, reconheça as suas fraquezas. Diga, não reconhecer a sua fraqueza vai alimentar, vai fortalecer ainda mais o poder desta fraqueza em você. Se você quer vencer as inclinações satânicas, primeiro você precisa de ter o reino de Deus implementado em você. Veja o que é a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, amém. Venha a nós
seja feita. Quer dizer que para viver a vontade de Deus, primeiramente a vontade de Deus deve estar dentro de você pelo seu reino. Quando o reino de Deus está dentro de você, consequentemente você tem poder para cumprir com a vontade de Deus. Se você não permitir que o reino de Deus reine em você, então os desejos de Deus não reinarão nos teus desejos. Se você não permitir que o reino de Deus reine em você, então os pensamentos de Deus não dominarão os teus pensamentos. Para Deus poder implementar e colocar os seus desejos no teu coração, primeiro o reino de Deus tem que estar bem forte em você. Primeiro o reino de Deus tem que estar bem firme em você. Se você firmar os teus passos na palavra de Deus, se você deixar que o reino de Deus entre em você, não terá vontade de Satanás que prevalecerá na tua vida. Alguém diga glória a Deus. Escuta, a vontade vem depois do reino. Diga comigo, a vontade vem depois do reino. Diga, todo o reino carrega uma vontade. Amém? Perceba, veja o que a Bíblia diz. Não reina o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos corpos ao pecado como instrumentos de iniquidade. Não reina o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Ou seja, se o pecado reinar no teu corpo mortal, vais te tornar escravo de Satanás. Vais te tornar escravo do pecado. Não terás força para vencer Satanás. Não terás força para vencer o diabo. Se você quer vencer o diabo, primeiro precisa de ter o reino de Deus em você. Primeiro precisa de ter a tua mente cheia da palavra de Deus, o teu coração cheio da palavra de Deus. Quando você se enche da palavra de Deus, Satanás tem a obrigação de pegar nas suas biquatas e desaparecer da sua vida, porque Satanás não habita onde tem Deus, porque a presença de Deus é a ausência de Satanás. Quando a tua mente está cheia de Deus, a tua mente estará vazia de Satanás. Diga no seu irmão, encha a sua mente com a palavra de Deus. Diga, a melhor forma de vencer a isca de Satanás é encher a sua mente com a palavra de Deus. Veja bem o que é que Deus disse para Josué. Josué, medita nessa palavra de dia e de noite, para obedecer, para teres o cuidado de fazer tudo quanto nela está escrita. A Bíblia é para ler, não é para enfeitar lá na tua casa. Tem pessoas que abrem a Bíblia assim lá em Salmos a pensar que a proteção vai vir na sua casa. Não, o poder da palavra de Deus não está na letra, está na presença de Deus dentro da letra. Satanás não tem medo da letra, porque ele conhece a letra. Veja, ele usou a letra para dizer a Jesus, está escrito, atira-te daqui. Isso é um salmo, está escrito na Bíblia. Satanás pegou um salmo, mas deturpou, ou seja, tirou fora do contexto. E texto fora do contexto é motivo para pretexto. O texto deve estar dentro do contexto. Texto fora do contexto é quando o texto é usado com um objetivo de deturpar a intenção original do texto. A palavra não diz te atira para Deus te segurar. É se porventura tropeçares, a mão de Deus vai te segurar. Então, Satanás procura deturpar a palavra de Deus, mas você tem que meditar na palavra de Deus para ser conduzido pela vontade de Deus. Você tem que meditar na palavra de Deus para a palavra de Deus te conduzir. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. Oh, glória! É luz para o nosso caminho. A Bíblia diz que a palavra de Deus é uma espada mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. E uma espada, meu irmão, serve para defesa e para ataque. Se Deus te deu
espada, uma arma na tua mão, não é para você guardar essa arma lá na sua gaveta, é para usar, para se defender contra as astutas ciladas do diabo e para contra-atacar o diabo com a palavra de Deus. Quando você contra-ataca o diabo com essa arma, ele é obrigado a bater em retirada da tua casa, ele é obrigado a bater em retirada da tua família. Medita nessa palavra de dia e de noite, para teres o cuidado de fazer tudo quanto nela está escrita.